Não faz diferença. Ele não está conectado, ele está ali. Tá ouvindo. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estão assistindo aí. Nós vamos começar hoje o primeiro informativo do Intercolegial, em alguns minutinhos, para dar tempo de todo mundo entrar no link. Em alguns 2 a 3 minutos, nós vamos dar o início ao primeiro informativo do ano de 2024. E é bom, né? Porque vai esclarecer muitas dúvidas e se tiver alguém que tiver algumas dúvidas, os que estiverem chegando, né? Com a oportunidade de saber as coisas que vão acontecer, porque com a nova tecnologia nós temos que ser bem transparentes. São atualmente 8h25 a 8h30 em ponto. Nós vamos começar com o informativo. Divulguem o link para todos das suas fanfarras, para todo mundo que você conhece das bandas. Nós vamos falar todas as decisões que foram tomadas para o ano 2024, a situação do campeonato, o calendário e muito mais. E depois das notícias, nós vamos fazer os comentários, as apostas e o que é que a gente acha que vai acontecer esse ano no Intercolegial 2024. 10 anos de Intercolegial. Pois é, Thiago, é uma festa de 10 anos. Uma festa de 10 anos não é uma festa qualquer. 10 anos de sobrevivência foi algo fantástico do Intercolegial. E é bom saber que a reunião de domingo foi uma reunião muito proveitosa mesmo, em que nós podemos nos organizar de uma maneira que vamos fazer o melhor dos melhores intercolegial que já houve. Porque a tendência agora é melhorar, a gente segue para frente, né? E é pouco isso que o pessoal saiba disso, porque às vezes as notícias, nós vamos criar agora os nossos meios de comunicações sociais, sempre vamos trazer alguém aqui para debater também, não vai ficar só preso a regentes, e os alunos também precisaram estar aqui, colocando a impressão dele nesse processo que nós vamos trabalhar. É muito bom isso, viu? Porque a contra-informação, só grupo de WhatsApp é muito pouco mesmo para o que é o Intercolegial. Você não acha isso? Concordo. E nós vamos também, além de informações, além de tudo, a segunda parte do podcast é o que nós vamos chamar agora de a resenha e os comentários sobre o 2024, o que vai acontecer. Além de mais, tem essa perspectiva e as realidades, né? De cada banda. De cada banda e do grupo total. E dos grupos, né? Nós sabemos que o campeonato, ele traz muita coisa assim que é admirável. Por exemplo, este ano, vamos ter alguma revelação, nós vamos ter alguma banda que vai desbancar muitas bandas que se acham boas, as propostas, digamos assim, as expectativas. E quando se fala de expectativa, a gente tem que pensar também nas normas que os alunos terão que se adequar, porque nós perdemos um pouquinho o fio da meada no caminho, né? E não podemos ser igual ao que se faz lá fora, que é muito bom, mas que não é dentro da realidade de escola, como nós acreditamos que estamos fazendo. Exatamente. Haverá mudanças, haverá surpresas, haverá coisas novas no campeonato, haverá coisas velhas que vão se trazer de volta, haverão muitas coisas. Só não haverá fujões. A parte do comentário é a segunda parte, porque a gente vai falar do Morto Caribe. É verdade. Muita gente São 8h28, em mais ou menos 1 minuto e 30 segundos nós vamos começar o informativo. Eu quero ver todo mundo dando like, eu quero ver todo mundo assistindo o vídeo e nós vamos ter surpresas hoje, muitas surpresas. Inclusive um calendário e um sorteio que teve para formar o calendário que pode ter decidido muita coisa, inclusive quem vai para a final, quem não vai, quem vai ser campeão, quem não vai. Ou que vai cair no meio do caminho, que vai simplesmente assistir de arquibancada à final, né? Tudo isso nós estaremos abordando aqui. E teremos bandas novas no Inter, bandas velhas no Inter e surpresas no Inter. Muitas surpresas.
e vai ser um Inter não só de simplesmente só tocar, como de viver. É viver aquele momento, aquele amor antigo, o princípio, o primeiro amor, como foi o ano passado. O ano passado foi talvez o melhor de todos os Inters. Melhores etapas que o Inter teve em muito tempo. O único Inter que você não contava uma etapa ruim. Não tem. Até todos aqueles tradicionais, né? Que a etapa reclamava foram grandes etapas. Grandes etapas. Faltam mais ou menos 45 segundos para dar 8h30. Quem entrou na live continua. Chamem mais gente nos seus grupos das suas fanfarras individuais. Porque quem perder as informações vai ter que esperar a gente colocar os cortes no Instagram para poder saber o que vai acontecer no Intercolegial esse ano. E chamar a atenção que Lauro vem pesado esse ano, né? Lauro vem pesado mesmo. Muita novidade de Lauro, viu? Muita novidade. O Inter deixou de ser só Salvador. É região metropolitana agora. É região metropolitana. Estamos ganhando a Bahia. Acabou de dar 8h30, nós vamos começar. Nós vamos começar com Hermival anunciando as bandas que vão participar na primeira divisão e na segunda divisão. Bom, como nós sabemos, o ano passado nós tivemos uma banda que caiu, né? E subiram duas. Subiu o Classe 2 e a Banseat, formando então as 6 principais bandas que é da divisão principal, que, como nós sabemos, é o Navarro, o Cerqueira, o Pedro, né? O Dinal Gonçalves, a Banseat e o Classe 2. Então, mais uma vez, só para recapitular, a primeira divisão do campeonato do Intercolegial esse ano, a divisão principal, a divisão das campeões, a divisão que vai sair a campeão é o Cerqueira, Navarro, Banseat, Pedro Ribeiro, Diná e Classe 2. Essas são as 6 bandas da primeira divisão do Intercolegial esse ano. E é bom lembrar que este ano é o ano que nós teremos assim o grande ano. O grande ano. Nós vamos agora falar as bandas que por enquanto estão na segunda divisão. E vamos fazer o ressalte de 2 bandas que não irão participar esse ano e de uma surpresa que vocês só saberão se assistirem às próximas lives. Pois é. Para a divisão experimental, nós chamamos esse ano assim, o Ediboa, que não subiu, né? Manteve-se na divisão. Terceiro lugar na final do campeonato ano passado. O Sérgio, que caiu infelizmente perdeu a possibilidade de continuar na primeira divisão ano passado, mas por consequência da própria estrutura da escola, no sentido não dos alunos, porque o Sérgio fez um melhor ano que eu vi o Sérgio. Melhor etapa que o Sérgio fez. Muito e bom. Melhor ano. Ainda ressalva aqui que na etapa do Neugibá e do Raul Sá ganhou em aspecto musical para bandas grandes. Foi um excelente ano para o Sérgio, mas a gente comenta depois mais tarde. E nós temos a volta do Noêmio Arrego. Todo mundo se lembra que o Noêmio Arrego em 2018, né? Não, 2018 esteve no Intercolegial, depois de 2019 se retirou para reestruturação e agora volta sobre a titia está lá, a nossa titia Nela está lá. E temos o King Francis, conhecido mais como Chicão, que é a Escola Estadual Frederico Francisco Pereira Franco, que vai estar lá presente. Firme e forte, que assistiu ela lá no Viva a República, não se surpreenda não, vem prometendo e prometendo muito. Então, recapitulando, as bandas que estão na segunda divisão, o Bansérgio, o famoso Rubem Dário, o Raul Sá, que participou ano passado. Brilhantemente, voltou ano passado brilhantemente. O Ediboa, o King Francis, e o Noêmio Arrego. E a surpresa. E a gente não pode revelar por enquanto. E diz que essa banda que vem aí vem para detonar. A gente só vai falar o nome dela. Talvez no próximo live. Talvez depois desse. A gente vai descobrir com o tempo. E também agora alguém pode perguntar por que o Duque não participou? E a Bamesque? Bom, gente, assim, o Intercolegial, ao contrário do que se faz na Bahia, ela se planeja a partir de dezembro, o ano seguinte. E desde o planejamento da final, nós sabíamos todos que tinha uma reunião em janeiro, que é a reunião decisória. Infelizmente, a Bamesque não se fez presente na reunião, sequer mandou um representante, o que prejudicou, porque a gente não pode ficar
com Estrelas, é uma excelente banda, sou admirador de Alex, mas ele realmente pecou nesse lado. E o Duque de Caxias foi a mesma situação. Minho, inclusive, a Zélia ligava para mim, ele queria uma exceção. Não entrando em detalhes. Mas assim, ó, o prazo de inscrição das bandas foi até dia 14 de janeiro, que foi quando foi feita a reunião. Inclusive, bandas que não voltaram ainda, como o Diná Gonçalves e o Classe 2, tinham representantes. E quem não mandou seu representante, infelizmente, a gente teve que fechar o campeonato com as bandas que nós temos. 12 bandas é muita banda. E quando a gente for falar do calendário para vocês verem quantas etapas tem esse ano, vocês vão ficar realmente surpresos, porque são muitas etapas. É verdade. Quando você fala sobre isso, é bom sempre ressaltar, porque às vezes o regente passa para o aluno as informações, não precisa do que é decidido. Ele vai, volta, se faz presente e depois busca alguém para justificar a falha dele. Então fizemos questão de dizer por que o Duque, que era a nossa grande aposta para esse ano no Intercolegial. Até agradecer o Duque pela final, pelo esforço que eles fizeram. Foi um grande esforço pela parte deles. Um grande esforço da equipe de Minho, de Carlos Show, nosso parceiro de todas as horas. O trabalho dele que vem evoluindo fantasticamente, é um trabalho que promete muito, muito, muito. Eu espero que eles façam muito sucesso onde for participar esse ano. Às vezes também o Intercolegial não atende aos desejos do diretor, do regente, né? do diretor. E é justo que não participe. A Bamesc também, todos sabem a admiração que eu tenho pelo trabalho. O último caso é o do Abílio César Borges, que nós temos uma regra no Intercolegial muito antiga, que se uma banda faltar a etapa do Intercolegial, prejudicar o colégio que está fazendo a etapa, ela estará suspensa do Intercolegial de competição por um ano. Thiago, pedir ao pessoal que está na live que faça ter um chat aí, pode fazer perguntas, que dentro do que for possível nós responderemos sem problema nenhum, porque aqui tudo é para ser esclarecido, nada para ser escondido. Realmente, sobre a questão do Abílio, nós tivemos um problema muito sério que nunca aconteceu no Intercolegial, como o Thiago disse, que é uma banda faltar uma etapa. Lembrando que é uma etapa que tem 3 bandas, se não vai uma, vai ficar com 2 bandas. E descaracteriza o colega diretor, é uma situação a ser analisada. Mas no caso do Abílio, sequer uma satisfação foi dada. Até hoje, não recebemos satisfação nenhuma do Abílio. E não só nós, como o diretor do Cerqueira. E o Cerqueira é fundador, o Colégio Carlos Alberto Cerqueira é um dos fundadores do Intercolegial. E então nós temos que tomar cuidado, e os seus reagentes também, né? Porque isso frustra o aluno. Pronto. Então, assim, ó, adiantando, já falamos as bandas que estarão. Algumas regras de como serão as etapas foram repassadas. As etapas só podem acontecer em dias letivos de segunda a sexta. Não vai ter etapas dia de sábado mais. E nós já temos um calendário feito que, pela primeira vez em muito, muito tempo, o Intercolegial vai começar em maio. A primeira etapa em maio. A gente vai discutir as etapas depois de passar por algumas coisas. A fórmula do campeonato, antes de falar de calendário. Foi decidido que na primeira divisão, uma banda descerá ao longo do tempo, através de pontos corridos. Cada banda vai para as suas etapas. E o primeiro lugar ganha 10 pontos, o segundo lugar ganha 9 pontos, o terceiro lugar ganha 8 pontos. Soma-se todos os pontos e a banda que tiver menos pontos, quer dizer, a banda que mais perdeu nas etapas, tiver com menos pontos, será rebaixada ao longo do tempo, não irá nem para a final na primeira divisão. Então, ó, tem 6 bandas na primeira divisão, 5 estarão na final. E na final, mais uma banda descerá, deixando apenas das 6 que estão aí, 4 continuarão na primeira divisão do Intercolegial. E 2 subirão da segunda divisão. Na segunda divisão, como também são 6 bandas, apenas 4 se classificarão para a final e 2 não se classificarão. Mesma maneira, ó, cada banda irá para 3 etapas e fará uma etapa, totalizando 4 chances de ganhar 10 pontos. Se você falhar na sua etapa, como já aconteceu no passado com a banda, que não precisa ser citada aqui agora, e ganhar pontos a menos, isso já prejudica a sua chance de se classificar. Se você perder etapas, já prejudica mais ainda. Não preciso dizer que quem perde etapa
não vai para a final, né? Quem perder todas as etapas, obviamente, vai ser rebaixado. Então, assim, ó, a final desse ano terá 9 bandas e uma banda descerá na final e 2 bandas subirão na final. Na verdade, se mantém a mesma estrutura do ano passado, né? Só que o ano passado só caiu uma banda na primeira divisão e agora vão cair 2 na divisão principal, continua subindo 2 na divisão experimental. Então, é uma realidade que foi conquistado por votação e um processo que vem dado certo. E para não deixar sem mencionar, as bandas que não se classificarem terão a obrigação de organizar a final. Terão a obrigação, vou dar um exemplo, se o Dina Gonçalves, que está passando aqui atrás, não se classificar para a final, ela vai ter que ir para a final, os melhores alunos do Diná que a professora levar, e vai ficar responsável por fazer a final, seu show que sempre foi. Pode acontecer qualquer banda, Navarro, Cerqueira, Pedro Ribeiro, Classe 2, Banseate. Quem não se classificar está organizado, ó. Uma banda da primeira que não se classifica e 2 da segunda vão organizar a final, para a final ser um grande show. É bom lembrar que isso já aconteceu no passado, muitas vezes. O Pedro Ribeiro e o Sérgio já fizeram isso e gostaria muito de ressaltar, porque aqui não é só questão de ganhar, fazer menos pontos. Às vezes acontece de ter um empate, uma situação e tem desempate. A questão toda é a vaga. E provavelmente faremos em um local que vai deixar... Nós vamos voltar para o local de alto nível. Nosso planejamento é voltar para Cajazeiras. Ou Arena Esportiva. São 2 estádios grandíssimos, com arquibancadas maravilhosas. São grandes ginásios. Então, ó, vamos pulsar agora para as regras que foram decididas para o alunado. Nós fechamos uma brecha que tinha no intercolegial de alunos mudarem de banda. Desculpa aí, Thiago, te interromper. Infelizmente, nós flexibilizamos durante esse percurso e não é a proposta do Inter, nunca foi essa. Porque você tem que amar a camisa do seu time. E aqui, nosso time é a nossa banda. Além do mais, estava se criando áreas de atritos. E nós não queremos área de atritos, nós queremos convergência. Então, quando se toma essa decisão, não é para podar o aluno, era para fortalecer as atividades. É bom sempre falar isso, porque o nosso grande objetivo principal é esse, fortalecer as bandas. Teve uma pergunta aí pelo chat, se vai ter bandão. Essa é uma das surpresas que nós estamos preparando para que vocês assistam as próximas lives. É uma grande surpresa. Vai ser... E talvez seja feita em um nível que vocês nem esperam. Então, assim, ó, próxima live, se eu fosse vocês assistiam, que vai ser importante. Volte ao que você estava falando sobre os alunados. Então, sobre o alunado, sempre foi processo do intercolegial, sempre foi proposta do intercolegial, sempre. O aluno do intercolegial, ele nunca foi permitido sequer assistir sair de outra banda. Aí começou a se flexibilizar e começa assim a haver algumas distorções. E aí foi tomada as seguintes decisões. Eu irei falar as regras novas. Número 1. Aluno de colégio que tem banda não pode participar de outra banda. Vou dar um exemplo. E um exemplo da minha própria banda e a do Cerqueira, que são dois colégios do lado. Um aluno que estuda no Cerqueira não pode participar da banda do Pedro. E um aluno que estuda no Pedro não pode participar da banda do Cerqueira. Com licença, Thiago. Pode falar. Eu gostaria de chamar a atenção, e o pessoal do Cerqueira, do Pedro sabe disso, que quando nasceu o Pedro nasce do Cerqueira, simplesmente fizemos uma coisa. Todos os alunos que eram do Pedro na época que estavam no Cerqueira, esvaziou a banda do Cerqueira, porque eles eram do Pedro, não poderia estar no Cerqueira. Então imagine, você desmonta uma banda como Cerqueira na época, estava começando a chegar no seu auge, desmontou toda a banda, porque ia nascer uma outra banda, porque não era justo o Pedro ter um aluno ali do lado, o aluno estava no Cerqueira. Um exemplo do Pedro, porque para sentir que nós queremos voltar às nossas reais origens. Então assim, ó, como está escrito, nenhum componente que tenha participado de uma banda do Inter, sendo aluno formado ou não estudante, participará de outra banda, a não ser que faça a transferência escolar. Então, para todos que querem mudar de banda, a única maneira é estudar no colégio que tem a banda. Porque o projeto é da escola.
você não pode se negar a participar do projeto da escola, mas você não vai participar do projeto de outra escola. E aí vamos citar um exemplo quando ele fala do projeto. A gente sabe que hoje existe o Educa Mais e por isso que nós estamos dizendo que o aluno não vai poder participar de duas... E tem uma pequena exceção aqui. Ó. O aluno que participou do ano da banda e fez a transferência deverá esperar passar o ano letivo. O que isso quer dizer? O aluno era do Cerqueiro esse ano, quer vir para o Pedro. Só ano que vem. A outra coisa, quando você fez a mudança, você não pode mudar mais. Não importa a matrícula, não importa nada. Você vai poder participar do intercolegial só pelaquela banda ou não participar. Nesse ano. Não, para sempre. Você fez a mudança, é para sempre. Há algumas exceções que eu vou até mencionar. Por exemplo, o Navarro tem alunos que são do Duque de Caxias. Mas são do Duque de Caxias porque eles eram do Carneiro e foram para o Duque de Caxias. Esses alunos do passado, eles podem continuar no Navarro. Mas nenhum aluno novo vai poder fazer isso. São gente antes de ter a banda, ó, antes da regra ser passada, aconteceu. Não haverá mais mudança. Eu gostaria de chamar a atenção porque nós estamos entrando no ano zero para os próximos 5 anos. Já chegamos aos 10 anos, nós já estamos planejando um Inter para daqui a 5 anos. E nesse planejamento para daqui a 5 anos, nosso principal objetivo é corrigir as falhas que tivemos nesses 10 anos. E o aluno, se é formado em uma banda, ele não pode ficar passeando de um lado para o outro. A última, faltam 3 tópicos para a gente passar para o calendário. Então, um é reiterar o percentual que cada banda pode ter. O percentual quer dizer quantos alunos tem que ser da rede estadual, quantos da municipal, aluno da faculdade pode, aluno de fora do colégio pode. Então, as regras do Inter são duras e são claras. No mínimo, a banda tem que ter 60% dos alunos da rede estadual. Esse é o mínimo de alunos que tem que ter. 60% quer dizer isso, ó. De 40 alunos, 24 tem que ser da rede estadual, a menos que seja um colégio municipal, que é o inverso. Mas a regra é essa. 60% da rede estadual, no mínimo. No máximo, 30% de estudantes, tanto faculdade, quanto municipal, quanto privado. E 10% da comunidade, que forma 100%. Agora, ó, o da rede estadual é mínimo, os estudantes e comunidade são máximo. Uma banda de 40 pessoas só pode ter 4 alunos de fora. Uma banda de 40 pessoas só pode ter 12 pessoas que são da faculdade, ou do município, ou da colégio privado. Então, assim, ó, as regras são duras, e quem descumprir, não se preocupe, que a punição é mais dura ainda. Não se surpreenda se a banda for desclassificada, se perder etapa, se for tudo, porque as punições do intercolegial são muito duras. E é bom lembrar que esse ano a lista vai ser muito mais cobrada do que a do ano passado. E ano passado foi muito bem cobrado. Muito bem cobrado. Diga-se que o Ed Boa, por exemplo, perdeu 40 pontos. Foi, em uma etapa. Em uma etapa. Foi isso não. O provão, nós vamos trazer de volta o provão do intercolegial que será feito. Valerá ponto no campeonato. Lembra quando eu falei do calendário? Que numa etapa você ganha 10 pontos se você for primeiro lugar, 9 pontos se você for segundo, 8 pontos se você for terceiro. No provão agora, todas as bandas farão e poderá tirar ou 2 pontos, ou 1 ponto, ou 0 pontos. Vocês pensam que é pouco ponto porque um é 10, outro é 2, mas eu garanto esses 2 pontos que ficarão até a final, que aumentarão a nota da sua banda na final, vai fazer muita diferença. E pode até decidir quem cai. E quem ganha? Primeira divisão. Em 2019, o Banseat ficou a 1,5 ponto do Navarro. O Navarro tinha perdido 7 pontos que chegou atrasado. Mas se o Navarro tivesse esses 2 pontos, teria ganhado em cima do Banseat. Mas não teve. Mas se tivesse, teria ganhado. Teria sido campeão. Teve, mas... E o outro é o campeonato virtual. Nós vamos inovar esse ano no intercolegial, fazendo algo que nenhum lugar do mundo fez. Cada banda vai fazer seu videoclipe e vai postar no Instagram do Inter. E a banda que tiver mais visualizações vai ganhar o campeonato virtual do Inter. As regras estão sendo finalizadas. Nós vamos postar no grupo do Inter. Cada banda vai ter muita criatividade para fazer o que quiser. E vai ter um grande troféu a ser dado. Então, vai ser algo a mais que a gente está trazendo para o intercolegial. Mais um campeonato.
É bom chamar também que nós estamos trazendo na Copinha, né? Que é o pessoal do menores, mas é outro campeonato à parte, que não vai ter muito a ver com essa questão do... Continuando, muito a ver com a questão do próprio campeonato. Nós vamos agora falar sobre o calendário do intercolegial. É o calendário que foi todo decidido em sorteio. É bom lembrar que ele foi todo decidido com mais de 15 pessoas na reunião de testemunha. As etapas foram decididas no dia. Foi decidido que terão 12 etapas esse ano no intercolegial, fora a final. Todas as bandas farão etapa e todas as bandas irão para 3 etapas. Nós vamos passar aqui o calendário do intercolegial. Nós vamos começar com a segunda divisão. A segunda divisão vai fazer 6 etapas. O SERD, a Neugibá, que é um parceiro nosso que sempre faz etapa. O King Francis, que é o Francisco. Não, Tiago, na verdade, o Neugibá vai fazer a primeira divisão. Vai falar. Eu estou falando das bandas que fazem etapas. Então, ó, mais uma vez, ó, o SERD vai fazer a primeira etapa em maio para a primeira divisão, que era da segunda divisão. A Neugibá vai fazer para a primeira divisão também uma etapa. O King Francis, o Noêmia, o Ed Boa e o Raul Sá. 6 etapas. Na primeira etapa da segunda divisão, que a segunda divisão faz e a primeira divisão vai, porque no intercolegial é sempre assim. Uma divisão faz para a outra. O Cerqueira, o Pedro e o Classe 2 vão se enfrentar. Tudo lá no SERD. Lá no SERD. No Rubendário, o Cerqueira, Pedro e Classe 2 vão competir na primeira etapa. Na Neugibá, o Navarro, o Pedro e o Diná Gonçalves. No Francisco, o Cerqueira, o Classe 2 e o Banseate. No Noêmia, o Ciat, o Navarro e o Cerqueira. No Ed Boa, o Diná, o Ciat e o Classe 2. E no Ralsá, o Navarro e o Pedro e o Diná. Repetindo, mudando agora para a segunda divisão. A segunda divisão, quem faz a etapa da segunda divisão é a primeira divisão. E começa pelo, na verdade, aqui está invertido. Começa pelo Classe 2, onde vai o Noêmia, o SERD e a banda extra, que ainda vai ser revelada. E é a surpresa, talvez, da próxima live. Depois, o Cerqueira faz etapa, que a banda extra vai de novo, o Francisco e o SERD. Em julho é a etapa do Pedro Ribeiro, onde vai o Ed Boa, o Raul Sá e o Noêmia. Em agosto é a etapa do Banseate, que vai o Francisco, o Ed Boa e a banda extra. Em setembro, que é o pré-7, é o Diná. O Diná vai fazer a etapa para o Ed Boa, Francisco e Raul Sá. E em outubro, 11 de outubro, as datas são provisórias. Pode mudar a data, mas não pode mudar o mês. Em outubro é o Navarro que vai fazer a etapa, que vai ter o SERD, o Raul Sá e o Noêmia. Então, Bom, com isso, nós estamos aqui colocando para vocês como foi feito um sorteio e todas essas datas foram preenchidas com sorteios. Todas essas datas. Nesse exato momento, vamos agora passar para o próximo item, né? Que vai ser a discussão sobre as probabilidades dentro dessa realidade. Nós estamos lançando a resenha do Inter. E essa resenha visa, por exemplo, né, Thiago? Como é que vai ser? Será que o Legião esse ano foge de novo da rata? Eu acho que regente do Caribé nunca deveria falar isso, porque eu lembro um ano que você não foi para a final, mas foi para um campeonato de fora. É verdade, mas como nós vamos começar do zero, né? É um tempo. Faça suas respostas. A discussão está muito séria, porque o Cerqueira e o Navarro, que estão aí nadando abraçadas, né, como diz o dito popular, dificilmente acho que cai nesse percurso aí, pelo menos no percurso. Afinal, gente, é um outro campeonato. Mas o Pedro aí andou meio capengando, o Diná, ninguém sabe que é incógnita, o Banseato que veio dizendo aí que veio para derrubar o Navarro. E o Classe 2 que está com um coreográfico que está batendo em todo mundo, vai esquentar esse negócio. As previsões todo mundo pode fazer, mas a gente sabe muito bem que há as surpresas do campeonato e há as realidades do campeonato. Mas eu estive lá no pai Fábio, e o pai Fábio
quem conhece o Fábio sabe do que eu estou falando, ele disse assim, ele, Mamal, que entende do negócio dos búzios muito bem, estávamos falando justamente sobre isso, que as surpresas, às vezes, são previsíveis, que não são surpresas. Quer dizer, nem sempre o Lobo, parece que o Lobo andou meio desdentado. Será que esse Lobo vai botar os Eu lembro que o Lobo, até agora, está num bom repertório, porque só apenas uma banda do Intercolegial que o Lobo nunca ganhou. Ah, entendo. O Globo... E eu lembro que os Banseat, a última vez que ganhou com o Lobo, foi em 2019. Mas eu quero lembrar que a Banseat é a grande campeã do Intercolegial. Se ganhar a segunda divisão, qualquer um Não, ganha. ele já ganhou 2 vezes a segunda divisão, uma divisão principal. Não, ele ganhou uma vez, a outra vez que ganhou foi a Massa. Tudo bem, mas de qualquer jeito, a grande novidade é essa banda do Cisne que mais parece uma galinha. Rapaz, essa banda sempre faz. O Cisne não ganha do Lobo desde 2019. Eles têm que comer muita resta com feijão para ganhar do Lobo. Agora eu te pergunto, o que é o Cerqueira? Cerqueira está vivo. Dizem assim que são 30 anos com o mesmo repertório, mas é um repertório muito bem tocado. Segundo uma pessoa aqui de casa, que eu não vou citar o nome, mas é feminina, o Cerqueira está morto quando se apresenta. Não, mas eu estou falando não é daqui de casa. Pergunte aí, Elisa, o que eu estou falando. Não estou falando daqui de casa. Eu estou falando da questão dos comentários dos próprios alunos. Porque assim, nós tivemos na final 2 grandes espetáculos, sem sombra de dúvida. A apresentação do Cerqueira com aquele cheio de mania e o Navarro com aquele show que fez, levantou muito, inclusive a visualização está ótima. Agora, o que eu não entendo é porque tanta gente faz um percurso e na final não tem banda. Mas, esse ano eu acho que a história vai ser... Me responda aí, como é que você não sabe o que é isso se você já fez isso? Sim, a gente faz um cadeirão. Você foi pra Sergipe e não foi pra final do Inter, rapaz? Rapaz, mas a gente erra. Eu lembro que Alex foi pra final do Inter e não foi pra final da CBFFB. Respeitando o Inter mais do que a CBFFB. E o Caribé, cadê? Mas veja só, o Caribé hoje, com todo respeito a João Copa, meu ex-aluno que está lá tomando conta, hoje vive uma outra pegada. A gente não pode estar falando. Eu falo de quando você era regente. Eu não falo de passado de outra pessoa. Mas eu estou falando do mundo depois da pandemia. E quando eu estou falando... mundo das desculpas? Da desculpa. Então, eu gostaria de dizer que nas previsões, as coisas parecem que esse ano nós vamos ter, inclusive na segunda divisão aí, uma boa novidade, que é o CERT, que foi uma banda surpresa do ano passado, que parece que vai ser igual a Bomesc, porque o ano passado todo mundo apostava que a Bomesc estava nadando, e estava realmente nadando de braçadas, que se ele tivesse ido para a final, com certeza a vaga seria dele. Ninguém tem dúvida quanto a isso. A Bomesc estava muito bem. Perdeu por não ir. Perdeu por não ir, verdade. Então, mas este ano a disputa promete séria. Agora uma pergunta. A banda que não vai é invicta? A banda que não vai é invicta. É invicta? Então a passagem é invicta. O Bomesc é invicta. É invicta, ninguém tirou a invencibilidade. E não ia perder, não é? Bom, ele não perdeu. Não, ele não perdeu. Então o Pedro também não perdeu, não, né? Não, o Pedro não perdeu, não. Então pronto. A gente ganhou a final. Fugiu. O Intercolegial tá devendo um troféu pra gente. Não, o Thiago tá certo, realmente. Nem sempre, gente, a gente consegue fazer. E a pergunta? Uma boa desculpa. Se o Pedro fugiu, o Caribé também fugiu quando você era a gente? Fugiu, como você fugiu. Então pronto. Só que ela fugiu invicta. E eu te lembro. Lembro que 2019... Invicta sem ir pra final? 2019 o Caribé saiu invicto. Mas eu gostaria de voltar. Sem ir para a final? Vamos voltar a 2024. As probabilidades. Está falando 2023, não. Os 2023 vamos também. Voltar a 2024. Então, hoje na mesa de aposta, promete um campeonato muito disputado. Iris Elisa mandou me dizer, falou para mim, ela e Matheus, que estava feliz com o sorteio porque ia pegar o Pedro 2 vezes. Isso, eu acredito. E meu menino falou, mandou dizer para ela de volta aqui, ó. Só ganhou pro Pedro uma vez na sua vida. Acorda. Olha, eu gostaria de chamar a atenção para um detalhe que as pessoas não estão percebendo. Por exemplo, o coreográfico na final do Classe 2, que ninguém está apostando, ele teve uma nota maravilhosa. Então ele vai ser o fel da Classe 2. O Classe 2 vai ser o fel da balança da primeira divisão. Pode ser. Porque ele chegou com um coreográfico que está arrasando. A menina está com um trabalho melhor do que a do Pedro. É bom dizer que a menina, porque ela estava lá, a menina está com um trabalho melhor do que a do Pedro. E a cria do Pedro, viu? E a cria do Pedro. Se o Pedro não estava lá, realmente foi melhor que o do Pedro. Isso. Se o Pedro estivesse lá, o melhor seria o do Pedro. Com certeza. Agora falando do Classe 2, realmente o Classe 2 levou 3 itens. Inclusive o Cívico do Classe 2 ganhou para todas as bandas, inclusive da primeira divisão.
É isso que eu estou dizendo. O classe 2 pode ser a grande surpresa desse ano. E quando se fala de classe 2 na grande surpresa desse ano, é bom se lembrar que um cai no caminho. E esse cair do caminho vai fazer com que o campeonato fique bem ativo. Agora, que cada um faça suas apostas. Eu estou vendo aqui que, por exemplo, o Pedro já voltou, disse assim, que até foi buscar múmia lá no farol do Egito para poder voltar pegando bem. O Cerqueira já começou a todo vapor. O Navarro está botando o pessoal para treinar aí na charanga, né, da alegria, só na base da alegria, para poder enfrentar aí a Banseate. A Banseate disse que o repertório que ela vê esse ano vai tirar esse negócio de toda a banda tocando a mesma coisa, porque tá enchendo o saco, né? Você ouvir as bandas, onde você vai, é a mesma música. É fácil de falar quem tá na segunda divisão. E deixa eles comerem arroz com feijão na primeira. Mas e depois ver como é que é a primeira divisão. Eu acho que eles esqueceram o que é a primeira divisão. Muito tempo lá na segunda divisão, competindo com o de Boazinho, competindo com o Rassá, competindo com a Bílio. Esqueceu o que é a primeira divisão. Deixa eles comerem arroz com feijão para ver como é a primeira divisão. Bom, na próxima nós vamos buscar comentários mais de alunos, ouvir alunos, agradecemos a todos pela paciência. Nós estamos lançando, se inscrevam no canal. Dê um gostei do canal. Quanto mais vocês divulgarem o canal, mais ajuda o Intercolegial e ajuda a banda de vocês. Nós vamos postar, inclusive, a etapa virtual e os cortes no Instagram do Intercolegial. Também dê um gostei lá, sigam, façam tudo o que vocês puderem para divulgar o canal. Outra coisa, eu gostaria de chamar a atenção a todos que a próxima nós queremos ver se trazemos alguém que seja da linha de frente para outros grupos aqui estarem se posicionando sobre a proposta de trabalho, porque nós somos uma comunidade global. Boa noite e